no verso: já houve em menos secreto portal? O portal da entrada do inferno, que Cristo rompeu quando os diabos tentaram impedir-lhe a entrada, e não foi restabelecido. Canto nono. Enquanto os dois poetas esperam a ajuda divina, aparecem no alto da torre novas visões infernais. São 3 assustadoras fúrias que os ameaçam e convocam a arte de Medusa. Virgílio tapa os olhos de Dante para evitar que ele, ao olhar para ela, seja transformado em pedra. Aqui o próprio Dante, autor do poema, interrompe a história e adverte os leitores sobre o sentido alegórico de seu relato. Finalmente chega o enviado do céu, que com uma varinha abre a porta da cidade infernal. Dante e Virgílio entram sem oposição e encontram à volta das muralhas os túmulos ardentes dos heréticos. A cor que o medo me pintou na tez, ao ver meu mestre à volta da disputa, fez reprimir sua própria alguia cortês. Parou atento, como homem que escuta, pois longe não podia levá-lo o olhar, pelo ar escuro e pela névoa bruta, e dizia: precisamos triunfar, a não ser... Mas não foi oferecido. Ah, como tarda quem há de chegar. Percebi que o primeiro seu tugido ele encobriu com o que em seguida disse com palavras diversas de sentido. Logo, não me aplacou o que desdisse, por presumir que a palavra truncada talvez pior sentido revestisse. Nesta fossa infernal mais afundada, desceu já alguém do círculo primeiro, cuja só pena é a esperança negada? Perguntei. E ele: não é costumeiro acontecer que alguém do grupo meu percorra este caminho traiçoeiro. Verdade é que uma vez cá estive eu, pela cruel Eritone evocado, que as almas reconduz ao corpo seu. Fora há pouco meu corpo desnudado de mim, que ela me fez galgar o muro do círculo de Judas para um danado espírito buscar. É o mais escuro e distante do céu que nos encerra. Sei o caminho, estejas, pois, seguro. Este pou, que grão fedor descerra, circunda toda a cidade dolente, que não vamos galgar sem muita guerra. Disse ainda mais que me escapou da mente, por ter se desviado o meu apresto para a alta torre do cimo candente, para onde juntas vi chegar, bem presto, 3 fúrias infernais, de sangue ungidas, que tinham de femíneo o peito e o gesto, e por hidras verdíssimas cingidas, traziam por cabeleira serpes bravas, envolvendo suas têmporas infidas. E ele, que bem conhecera as escravas, da soberana do perpétuo pranto mostrou: são essas as eríneas pravas, Megera é aquela lá no esquerdo canto, Aleto, esta que chora no direito, Tessífone é a do meio. E eu, no entanto, as via com as unhas fenderem-se o peito, e em seu flagelo gritarem tão alto, que assustado acheguei-me ao meu eleito. Vem, Medusa, e os faremos de basalto, diziam, para baixo olhando, e quão errado foi não vingarmos de Teseu o assalto. Volta-te, ele avisou, e olho fechado, se a górgona colher o teu olhar, já estará o teu retorno cancelado. E ele mesmo agarrou-me e fez virar, e os meus olhos, para amparos mais cuidadosos, com suas mãos sobre as minhas fez tampar. Ó intelectos sadios e judiciosos, entendei a doutrina disfarçada sob o velame dos versos curiosos. E já se ouvia, desde a onda toldada, um grande estrondo, cheio de espavento, porque em uma e outra beira era agitada, de igual maneira como faz o vento, que de adversos calores se alentando, a selva fere, e sem impedimento, seus ramos trunca, e a ruína espalhando soberbo vai, com a fronte poeirenta, a fera e o pastor afugentando. O olhar me desvendou e disse: atenta agora a vista sobre a espuma antiga, no ponto onde a neblina mais se assenta. E como as rãs, que ante a cobra inimiga, pela água somem rápidas e astutas, até que o bando todo a terra abriga, assim vi mais de 1000 almas corruptas fugir, vendo chegar alguém que, a passo, varava o estige com as solas enxutas.
Para remover do rosto miasma baço, a esquerda levantava com frequência. Isso só parecia dar-lhe embaraço. Bem vi que um anúncio era da providência, e o mestre fez com gesto indicativo que eu me inclinasse em muda reverência. Ah, como parecia seu porte altivo! Chegou à porta e abriu com uma varinha sem encontrar um ato defensivo. Ó enxotados do céu, gente mesquinha, disse na ombreira da hórrida cidade, donde a arrogância vem que em vós se aninha? Por que investis contra aquela vontade, cujos fins nunca podem ser truncados, para só acrescer vossa penalidade? Que vos vale marrar contra os ditados? Vosso cérebro, bem se vos lembrais, lhe traz o queixo e o colo ainda pelados. Voltou então para os sujos aguaçais, sem conosco falar, mas com semblante de homem penado por cuidado mais que os de quem estivesse-lhe adiante. E nós rumamos para a cidadela, seguros por sua fala edificante. Sem luta alguma penetramos nela, e eu, que já procurava o entendimento das condições que o reduto tutela, entrando, lanço à volta o olhar atento, e vejo à frente uma vasta campanha, cheia de dor e de cruel tormento. Como em Arles, onde o Ródano emaranha-se, e como em Pola, perto do Carnaro, que a Itália cinge e suas divisas banha, onde as tumbas infundem desamparo à paisagem, sepulcros se espargiam nesta aqui, mas de modo mais amaro. Pois destes ao redor, chamas ardiam, que os investiam das cadências intensas do ferro, quando as artes o apropriam. E todos tinham suas lousas suspensas, e deles emergiam, em sons plangentes, indícios de misérias e de ofensas. E eu, mestre, quem são aquelas gentes que só da profundeza de suas arcas são percebidas por seus ais dolentes? E ele explicou. Aqui, os heresiarcas com seus secazes, cada tumba aleita, e esses são mais que os que em tua mente abarcas. Tem cada tumba os réus da mesma seita, e o vário fogo varia suas torturas. Os dois então volvemos à direita, passando entre a muralha e as sepulturas. Notas. Nos versos. Desceu já alguém do círculo primeiro, cuja só pena é a esperança negada? Alguém do limbo, onde a única pena é a desesperança de alcançar o céu. No verso. Pela cruel Erítone evocado. Erítone, maga da Tessália de quem fala Lucano, fez reviver um morto para profetizar a Sexto Pompeu o resultado da batalha de Farsália. No verso. Da soberana do perpétuo pranto, Proserpina, mulher de Plutão, rei do inferno clássico, o Averno, fora por ele raptada e chorava eternamente a sua condição. No verso. Vem Medusa e os faremos de basalto. Alegoricamente, Medusa, mudando em pedra o coração de Dante, o faria desesperar da graça divina. No verso. Foi não vingarmos de Teseu o assalto. Teseu desceu ao Averno na tentativa fracassada de libertar Proserpina do domínio de Plutão. No verso. Vosso Cérbero, bem se vos lembrais. Cérbero, ao tentar se opor à descida de Hércules ao Averno, foi por ele acorrentado e conserva os sinais de sua derrota. Nos versos. Como em Arles, onde o Ródano emaranha-se, e como em Pola, perto do Carnaro, que a Itália cinge e suas divisas banha, onde as tumbas infundem desamparo. Dante cita locais onde em seu tempo ainda havia ruínas de antigos cemitérios romanos. Canto 10. Na esperança de encontrar entre os heréticos a grande figura de Farinata, Dante pergunta a Virgílio se seria possível comunicar-se com os condenados que estão nos túmulos ardentes mais abertos. Virgílio responde afirmativamente e insinua que Dante lhe escondeu seu íntimo desejo.
Enquanto Dante se justifica, é surpreendido pela voz do próprio Farinata, que o reconhece pela linguagem por toscano como ele, e levantando-se do túmulo, o interroga sobre sua identidade. Segue uma discussão política sempre respeitosa de Dante com o grande chefe gibelino, seu opositor, que faz previsões funestas para o futuro político do próprio Dante e de seus correligionários, interrompidas pela patética irrupção do pai de Guido Cavalcanti, amigo íntimo de Dante, que entende erroneamente que Dante tivesse dado notícia de sua morte. A pedido de Dante, Farinata lhe explica que os espíritos no inferno têm o dom de prever o futuro do mundo dos vivos, mas nada sabem do presente. Dante sai desalentado do encontro e Virgílio o reanima, propondo-lhe aguardar os prognósticos que só Beatriz poderá lhe ministrar. Agora vai por um caminho estranho, passando entre a muralha e as sepulturas, o mestre meu e eu o acompanho. Ó mestre sumo que em 1000 conjunturas me conduzes, disse eu, como te apraz, fala-me e satisfaz minhas procuras. Essa gente que em seus sepulcros jaz, posso ver? Já estão todos levantados seus fechos e ninguém sua guarda faz. E ele a mim, já serão todos fechados quando de Josafá eles revierem com os corpos seus lá em cima antes deixados. As covas que aqui vês são para acolherem todos com Epicuro os seus secazes que morta com seu corpo a alma inferem. Portanto, esse quesito que me fazes aqui mesmo será logo atendido, e ainda um teu fito que calar te aprazes. E eu, meu bom guia, não te guardo escondido meu coração, e se pouco eu dialogo, a isso, e ora não só, tens-me induzido. Ó toscano que no país do fogo vivente vais assim falando honesto, que um pouco aqui detenhas-te eu te rogo. A tua fala me torna manifesto o nobre berço que te concebeu, ao qual, demais talvez, eu fui molesto. Foi este o som que súbito interrompeu de uma tumba e me fez virar para trás, temeroso, buscando o mestre meu. E ele, volta-te, o que hesitar te faz? Vê Farinata que se ergueu direito, da cintura para cima já o verás. Eu já cruzara o seu olhar. Com o peito e com a fronte reto ele se erguia, como tivesse o inferno em grão despeito. Com solícita e presta mão, meu guia levou-me a ele entre as tumbas ferais, sugerindo-me cauta galhardia. Quando a sua tumba aproximei-me mais, olhou-me um pouco e quase desdenhoso. Quem foram, perguntou, teus ancestrais? E eu, já de contentá-lo desejoso, não lhe escondi, mas tudo revelei, o que tornou-o ainda mais senhoso. Tão duros na adversão a minha grei foram, disse ele, e a mim e aos meus parentes, que por 2 vezes eu os expulsei. Expulsos? Respondi. Mas renitentes foram, voltando d'uma e d'outra prova, e essa arte não tiveram vossas gentes. Surgiu da tumba, então, uma sombra nova, sobre a borda, mostrando-se até aumento, talvez se ajoelhando na sua cova. Olhou-me à volta, parecendo intento a achar quem estivesse ali comigo, e então, lhe sucedendo o desalento, disse em pranto, se neste desamigo cárcere vais por primazia de engenho, por que o meu filho não está contigo? E eu respondi, não por mim mesmo eu venho, aquele que lá está meu rumo ordena, por quem, quiçá, evadia o teu guido empenho. Por seu falar e a espécie de sua pena, sem inquiri-lo eu já o reconhecia, e isso minha resposta fez tão plena. Súbito ereto gritou, evadia? Disseste? Então não vive? Então não mais o doce lume os olhos lhe embacia? Quando foi percebendo que demais demorada ficava-lhe a resposta, caiu supino e não mostrou-se mais. A outra grande alma, por cuja proposta tinha eu ficado, não moveu o peito e o colo, nem mudou a feição composta. E disse, retomando o meu conceito, se ignoram daquela arte a natureza,
Isso mais me atormenta que este leito. Mas nem 50 vezes terá acesa sua face essa mulher que aqui é rainha, que saberás quanto aquela arte pesa. Bem volta ao povo teu que te acarinha, mas por que lhe mantém tanta impiedade contra os meus, que em suas leis tanto espezinha? E eu, pela fúria é, e pela mortandade que o Árbia fez de vermelho tingido, que em nosso templo reza essa piedade. Meneando a cabeça aborrecido. Nisso não fui só eu, disse, e por certo com os outros sem razão não teria ido, mas fui só eu, quando do fero acerto unânime de destruir Florença, que defendê-la ousei de rosto aberto. Ora, roguei, que tenha bem-querença tua descendência, mas me desenreda um nó que me embaraça a conhecença. A vós me pareceu que se conceda antever o que o tempo em si conduz, mas com o presente o mesmo não suceda. Nós vemos como os que têm frouxa luz, respondeu, as coisas que mais longe estão, tão que ainda em nós a suma lei reluz. Mas ao chegarem, cessa essa aptidão, e nada, se ninguém não nola a porta, conhecemos de vossa condição. E podes compreender que toda morta nossa mente será desde o momento em que se feche do futuro a porta. Sentindo então certo arrependimento, pedi-lhe, agora dize a esse caído que o seu filho ainda tem o acolhimento dos vivos, e que se eu não dei-lhe ouvido, ele saiba que foi porque eu me achava no erro que ora me tens esclarecido. E porque o mestre meu já me chamava, apressei esse espírito, ao rogá-lo de me dizer quem mais com ele estava. Com mais de 1000 em jazo neste valo. Frederico II está comigo, e o cardeal, e dos outros me calo. Disse e escondeu-se, e eu me voltei para o antigo poeta, no colóquio repensando que se me afigurava de inimigo. Moveu-se o mestre, e junto caminhando perguntou-me, algo tens que te contriste? E eu atendi ao seu aceno brando. Que tua memória guarde isto que ouviste contra ti. Desse sábio foi a mensagem. E atenta, prosseguiu com o dedo em riste, quando encontrares a radiosa imagem daquela cujo olhar tudo conhece, dela ouvirás de tua vida a viagem. Volvendo à esquerda caminhamos, desse muro pro meio, onde começava uma vereda que para um fosso desce, que até lá seu miasma despejava. Notas. No verso: todos com Epicuro os seus secazes. Aqui são punidos os heréticos em geral, como os seguidores da doutrina de Epicuro, que negava a sobrevivência da alma após a morte corporal. No verso: com solícita e presta mão, meu guia levou-me a ele entre as tumbas ferais. Farinata Deli Uberti foi por longos anos chefe dos gibelinos em Florença. No verso: aquele que lá está meu rumo ordena, Virgílio. Nos versos: por quem, quiçá, evadia o teu guido empenho, por seu falar e a espécie de sua pena, sem inquiri-lo eu já o reconhecia, e isso minha resposta fez tão plena. Guido Cavalcante, poeta e amigo íntimo de Dante, era, como seu pai Cavalcante, incrédulo, e foi pelas palavras deste e pela sua presença entre os heréticos que Dante adivinhou sua identidade. Nos versos: mas nem 50 vezes terá acesa sua face essa mulher que aqui é rainha. Nem ocorrerão 50 fases da lua. A mitológica Proserpina, mulher de Plutão, rei do inferno, era identificada com a lua. Nos versos: e eu, pela fúria é, e pela mortandade que o Árbia fez de vermelho tingido, que em nosso templo reza essa piedade, meneando a cabeça aborrecido. Nisso
Não fui só eu, disse, e por certo, com os outros sem razão não teria ido. Foi o morticínio da Batalha de Montaperte que coloriu de vermelho o rio Árbia, que produziu a decretação de tais leis por nossa Assembleia. Nos versos: mas fui só eu, quando do fero acerto, unânime, de destruir Florença, que defendê-la ousei de rosto aberto. Na dieta de Empoli, após Montaperte, os gibelinos propuseram a destruição de Florença, que foi impedida por Farinata. No verso: nós vemos como os que têm frouxa luz. Os que têm frouxa luz são os presbitas, que enxergam bem de longe, mas não de perto. Nos versos: Frederico II está comigo. Frederico II, imperador, em 1292 d.C. E no verso: e o cardeal e dos outros me calo. Cardeal Ottaviano Délio Baldini, mundano e amigo dos... Canto 11. Saindo do sexto círculo, Dante e Virgílio fazem uma pausa, que este aproveita para fazer uma relação dos próximos e últimos 3 círculos. No primeiro, sétimo, é punida a violência. No segundo, oitavo, a fraude simples. E no último, nono, a traição. Depois especifica: a violência pode ser aplicada contra Deus, contra si próprio ou contra o próximo. Portanto, neste último caso, estão os homicidas e os assaltantes. No segundo, os que cometem suicídio. E no primeiro, os blasfemos. A fraude pode ser exercida contra quem confia em seu autor ou contra quem, por desconfiar, se protege. Neste segundo caso, a fraude destrói só o vínculo do amor natural dos homens entre si, e é praticada por sedutores, hipócritas, rufiões, traficantes, etc. Enquanto que no primeiro caso, não só é esquecido aquele amor natural, mas também o que se lhe acrescenta quando se cria uma especial confiança, como no caso de parentesco, pátria comum, e no relacionamento com hóspedes ou com benfeitores. Essa máxima fraude é a traição, punida no nono círculo sob o comando de Lúcifer, rei do inferno. Dante apresenta a Virgílio suas dúvidas sobre essa classificação dos pecados, e Virgílio rebate, invocando a autoridade de Aristóteles e do Gênese, e acaba dizendo que a arte dos homens, quando é fiel aos ensinamentos da natureza, que é filha de Deus, torna-se quase neta de Deus. Na borda de um barranco derrocado, em círculo de rochas em detrito, viemos ao mais duro amontoado. Aí então, recuando do inaudito miasma que esse báratro liberta, ao procurar um resguardo, este escrito, lemos sobre uma grã tumba deserta que dizia: Anastácio Papa eu guardo, que Fotino arredou da estrada certa. Nosso passo convém tornar mais tardo, para que o sentido vá se acostumando ao mau sopro até dispensar resguardo. Disse o meu mestre. E eu: vai procurando algo em que nosso tempo aproveitemos. E ele então: isso mesmo estou pensando. E começou. Na rocha que aqui vemos, há 3 círculos, sempre mais restritos, em degraus, como os de onde ora viemos. Cheios estão de espíritos malditos, e para que, após deles te baste a vista, saibas como e por que lá estão constritos. De malícia qualquer que o céu malquista, o fim sempre é uma afronta que, afinal, com violência ou com fraude, outrem contrista. Sendo a fraude do próprio homem um mal, Deus mais a execra e exacerba os tormentos dos dolosos no círculo abissal. O círculo primeiro é o dos violentos, e sendo em 3 pessoas sua incidência, este, em giros, tem 3 repartimentos. A Deus, a si e ao próximo, a violência pode ofender pessoas ou suas fruições, como ouvirás com maior minudência.
Morte violenta e pungentes lesões dão-se às pessoas, enquanto aos seus valores ruína, incêndio e duras extorsões. E, portanto, homicidas, malfeitores, ladrões, falsários são os que atormenta o primo giro, grupos de infratores. Pode alguém contra si ter mão violenta, ou contra a sua fortuna, e é no segundo giro que o seu pecado em vão lamenta, quem se privou da vida em vosso mundo, ou quem seus bens perdeu no jogo, e há de chorar quando pudera ser jucundo. O homem também violenta a divindade, desprezando-a no íntimo, ou negando à natureza o dom de sua bondade. Eis que o giro menor verás marcando com o seu sinete Caorça e Sodoma, e quem a Deus despreza blasfemando. A fraude, que a consciência sempre assoma, pode o homem usá-la em quem a acolhe, ou quem, por suspeitar, cautela toma. No último caso, essa fraude só tolhe do inato amor os vínculos primeiros. Logo, o segundo círculo recolhe hipocrisia, lisonja em seus useiros, falsidade, rapina e simonia, ladrões e rufiões e trapaceiros. No outro caso, outro sim se repudia, com o inato amor, o que após lhe é acrescido, com o qual maior confiança se cria. Donde, no menor círculo contido no centro do universo, onde está Dite, esse traidor para sempre é consumido. E eu, mestre, ideia bem clara transmite teu discurso e descreve em plenitude este báratro e quem que nele habite. Mas dize, aqueles que enloda o palude, ou arrasta o vento, ou açoita a tempestade, e os do mútuo motejo em choque rude, por que não ficam na rubra cidade para o castigo, se Deus tem-lhes ira? E se não tem, para que a sua adversidade? Respondeu-me, porque tanto delira o teu pensar do que o seu uso ordena? Ou então tua mente a que diverso mira? Não lembras a lição precisa e plena, na qual a tua antiga ética trata destas 3 transgressões que o céu condena? Incontinência, malícia e a insensata bestialidade? A Deus a incontinência menos ofende, e clemência resgata. Se repensares nessa antiga ciência, e também recordares quem é aquela gente que lá padece penitência, verás por que separada quis tê-la destes réus, e por menos o irritar, o divino poder menos flagela. Ó sol que saras o turvado olhar, por que me agradas quando me esclareces, mais que saber me é grato duvidar? Disse eu, mas gostaria que ora volvesses ao teu dito, que a usura a Deus ofende, para que minha incerteza resolvesses. Filosofia, disse ele, a quem a entende, ensina, e itera em mais de uma sua parte, que a natureza seu curso apreende, do divino intelecto e de sua arte. E tu, acaso a tua física voltando, antes que muita página te farte, verás que é dela que vossa arte, quando pode, deriva e a segue. Em bom discente, quase de Deus a neta se tornando. Com essas duas, se tiveres presente o começo do Gênese, convém que ganhe e aperfeiçoe sua vida a gente. Mas o usurário, que outro rumo tem, a própria natureza e a sua secaz despreza, porque alhures põe seu bem. Segue-me agora, que partir me apraz, pois que os peixes já bailam sobre a estria do horizonte e no coro o carro jaz. E só lá adiante desce a penedia. Notas. Nos versos que dizia Anastácio Papa eu guardo, que Fotino arredou da estrada certa. O Papa Anastácio II acolheu em Roma o diácono Fotino e foi com ele acusado de heresia. No verso, sendo a fraude do próprio homem um mal, a fraude é pecado próprio do homem, porque dispondo de livre arbítrio, escolhe conscientemente o mal que pratica. No verso,
com seu sinete Caorça e Sodoma. Cahors, cidade da França conhecida pela prática da usura por seus habitantes. No verso: no centro do universo, onde está Dite, Dite, outra designação de Lúcifer. No verso: ou então tua mente a que diverso mira? Ou pensas em outra doutrina? A doutrina estoica igualava todos os pecados contra as de Aristóteles e de Santo Tomás de Aquino. No verso: na qual a tua antiga ética trata, Ética a Nicômaco, obra de Aristóteles. No verso: e tu, acaso a tua física voltando, Física, obra de Aristóteles. No verso: pois que os peixes já bailam sobre a estria, a constelação dos peixes já subiu acima do horizonte. No verso: do horizonte e no coro o carro jaz. A ursa maior, o carro, estava na direção do vento de maestro, Corus, sinal da aproximação da aurora. Canto 12. Chegando ao primeiro giro do sétimo círculo, onde estão os violentos contra pessoas, os poetas encontram em sua guarda o Minotauro, que se enraivece por medo do Dante vivente e é debelado por Virgílio. Encontram adiante os centauros, que têm o encargo de obrigar os danados a se sujeitar às penas que lhe foram impostas. Quiron, chefe dos centauros, determina que um deles, Nesso, os acompanhe até onde o rio de sangue fervente, o Flegetonte, é mais rebaixado, permitindo a sua travessia. Nesso lhes explica que nesse sangue fervente são punidos os tiranos, imersos até os olhos. Depois os homicidas, imersos até a garganta. Por fim, os salteadores, cujos peitos já emergem. Enfim, Nesso ajuda os poetas a atravessarem o val e retorna. Rude era na descida a nossa pista. Ermo é o lugar, e pelo mais que o inteira, tal de levar a desviar-lhe a vista. Como essa derrocada que na beira do Adige tombou, de Trento aquém, por terremoto ou falha de barreira, que desde o topo desabado vem até a planície numa abrupta cava que não presta passagem para ninguém, nossa descida assim se apresentava. À beira do talude derruído, o desdouro de Creta se estirava, que foi na falsa vaca concebido. Quando nos viu, suas próprias mãos mordia, como quem pela raiva é sucumbido. Gritou-lhe o mestre: é vã essa tua fobia. Crês que aqui esteja o príncipe de Atenas, que te deu morte na outra moradia? Vai embora, besta, que este veio apenas, e tua irmã não é quem o mentoreia, para conhecer aqui as vossas penas. Como o touro que enfim se desenleia, após o golpe mortal o colher, e tentando escapar só cambaleia, assim o Minotauro eu vi fazer. E o mestre a mim: te adianta, que furioso como ele está, nos convém já descer. Seguimos pelas pedras do escabroso trilho, que ao peso que para mais lhes dei, balançam sob meu passo cauteloso. Vou cuidando, e ele então: pensas, eu sei, nesta ruína a qual guardião se guinda aquela ira bestial que eu apaguei. Quero que saibas que da minha vinda anterior cá, para este baixo inferno, este rochedo não tombara ainda. Mas foi pouco antes que, do reino eterno, viesse aquele que a grã leva a Dite subtraiu, lá do círculo superno. Que este vale, até o extremo seu limite, tremeu tão forte que eu pensei que o mundo sentisse o amor que, como alguém admite, vezes reverte-o ao caos infecundo. E este antigo rochedo, nesse instante, com os outros derrocou no fosso fundo. Mas olha abaixo e verás lá adiante o rio de sangue onde estão, na fervura, os réus de violentar seu semelhante. Ó cego desvario, cobiça impura, quanto na vida curta nos incita para emergir-nos na eterna em tal agrura. Uma ampla vala vejo agora inscrita no círculo que o plano todo abraça,
qual por meu mestre fora-me descrita. E no sopé da penha agora passa uma ala de centauros com suas setas, como usavam no mundo ao ir para caça. Mas, divisando nossas silhuetas, 3 se afastaram do patrulhamento, com seus arcos e as flechas já seletas. E um deles nos gritou: A que tormento vindes vós, que desceis por esta encosta? Dizei-mo logo, ou esta flecha há vento. E o mestre retorquiu: Nossa resposta terá Quiron, que mais calmo cogita. Foi infeliz a apressada tua proposta. E a mim: Este outro é Nesso, o que nos fita, que morreu pela bela Dejanira, e de si próprio engendrou sua vindita. E esse do meio, que em seu peito mira, é o grão Quiron, que a Aquiles instruiu. Polo é aquele, o que estava cheio de ira. Eles à volta vão de 1000 em 1000, flechando todo o que emergir mais tente de quanto a sua sentença permitiu. Chegando dessas feras mais à frente, vimos então Quiron, que estava à coca, puxando com uma seta a sua imponente barba para trás e assim livrando a boca, para dizer aos seus: Que se presume daquele que, ao andar, move o que toca? Dos pés de um morto este não é o costume. E o mestre, então, já lhe chegando ao peito, onde a sua dupla natureza assume, respondeu: Bem é vivo, e eu eleito fui para guiá-lo neste vale escuro. Necessidade o leva, e não proveito. Alguém vindo do júbilo mais puro quis incumbir-me deste encargo novo. Ele não é ladrão, nem eu perjuro. Por aquele poder por quem eu movo meus passos por caminho tão selvagem, dá-me para nos guiar um do teu povo, que nos indique o sítio da passagem, ou que no val leve este no costado, que sombra ele não é, que o leve à aragem. Quiron voltou-se para Nesso a seu lado e disse-lhe: Tu volta, e assim os guia, e outro que te encontrar vos dê primado. Partimos com essa digna companhia, sofrendo à beira da rubra fervura dos fervidos a aguda gritaria. Gente até os olhos vi nessa tortura, e o centauro explicou: São os tiranos que sangue e bens violaram com mão dura. Aqui espiam seus feitos desumanos Alexandre e Dionísio, a adversidade que a Sicília sofreu por longos anos. Essa testa que o negro pelo invade é de Asolino, aquele loiro, ao fundo, é o piso deste, que, a bem da verdade, pelo enteado foi morto lá no mundo. Voltei-me ao mestre, e ele concordando: Seja ele ora primeiro, e eu segundo. Pouco adiante, o centauro, parando, mostrou-nos entre os que se haviam alçado até a garganta, já no rio nefando, aquele que de varar foi culpado, um coração, no regato de Deus, que na ponte do Tâmisa ainda é honrado. Mais adiante avistei outros réus, dos quais o peito agora já emergia, e entre esses muitos conhecidos meus. Assim, o nível sempre mais descia do sangue, e quando enfim só ardeu nos pés, pudemos realizar sua travessia. Como para este lado agora vês, disse o centauro, o fosso se apoucar, podes acreditar que, por sua vez, para o outro vai crescendo, ao rebaixar-se o fundo, até que ao ponto se conjunge no qual a tirania deve chorar. Aí a divina justiça então punge Átila, que flagelo foi na terra, e Pirro e Sesto, e eternamente munge as lágrimas, que com o fervor descerra a Rinier da Corneto, que levou, qual Rinier Pazzo, às estradas sua guerra. Voltou-se após, e o val reatravessou. Notas. No verso: O desdouro de Creta se estirava. O desdouro de Creta é o Minotauro. No verso: Crês que aqui esteja o príncipe de Atenas? Teseu, que com a ajuda de Ariana entrou no labirinto e matou o Minotauro, foi após a morte de seu pai Egeu, rei de Atenas. No verso: Mas foi pouco antes que do reino eterno. Cristo, que após a ressurreição foi ao primeiro círculo do inferno, o limbo, para levar com ele ao céu as almas dos primeiros justos, livrando-os do império de Dite, rei do inferno.
nos versos. Tremeu tão forte que eu pensei que o mundo sentisse o amor que, como alguém admite, vezes reverte-o ao caos infecundo, e este antigo rochedo, nesse instante com os outros, derrocou no fosso fundo. Pela doutrina de Empédocles, o amor e o ódio eram as forças que determinavam a variação das condições físicas do mundo. Na tradição cristã, esse terremoto ocorreu na morte de Cristo. No verso: terás, Quiron, que mais calmo cogita? Quiron, centauro forte e sábio, foi preceptor de Aquiles. Nos versos: e a mim, este outro é Nesso, o que nos fita, que morreu pela bela Dejanira, e de si próprio engendrou sua vindita. Nesso foi morto por Hércules com uma flecha envenenada ao tentar raptar-lhe a mulher Dejanira, e vingou-se entregando a ela, antes de morrer, sua veste ensanguentada, atribuindo-lhe o poder de enamorar quem a vestisse. Ela, querendo reconquistar o amor de Hércules, que a traía, fez que ele a vestisse, morrendo então envenenado. No verso: onde a sua dupla natureza assume, é na altura do peito que se juntam as duas naturezas, a humana e a bestial, dos centauros. No verso: alguém vindo do júbilo mais puro, refere-se a Beatriz. No verso: é de Azolino, e aquele loiro ao fundo é o Pizzo deste, que, a bem da verdade, pelo enteado foi morto lá no mundo. Azolino, tirano de Pádua, e o Pizzo deste de Ferrara. No verso: aquele que de varar foi culpado um coração no regato de Deus, que na ponte do Tâmesa ainda é honrado. O príncipe Henrique, filho de Ricardo de Cornualha, foi apunhalado durante a missa numa igreja de Viterbo. Seu coração foi guardado numa copa de ouro sobre uma coluna na ponte de Londres. No verso: e Pirro e Sesto, Pirro, filho de Aquiles, e não o rei do Epiro. Nos versos: a Rinier da Corneto, que levou, qual Rinier Pazzo, às estradas sua guerra. Os dois Rinieri eram famosos salteadores nas estradas da Canto 13º. No segundo giro do sétimo círculo, que é dos violentos contra si ou contra seus bens, suicidas e perdulários, os poetas encontram um denso arvoredo habitado por hárpias monstruosas. Por sugestão de Virgílio, Dante arranca um galinho de um espinheiro que logo se cobre de sangue e reclama da violência sofrida. Virgílio assume a culpa, justifica Dante e pede à alma que habita a planta que se identifique. É Pierre de la Vigne, ministro de Frederico II, que, acusado falsamente de traição, é aprisionado e escolhe o suicídio pensando assim escapar da desonra. Ele explica que a alma do suicida cai nessa selva como semente, da qual surge um arbusto cujas folhas servem de alimento para as hárpias. Surgem, em seguida, os espíritos de dois perdulários, fugindo de cadelas raivosas, que dilaceram um deles junto com os ramos de um arbusto onde procurara refúgio. Não tinha Nesso ainda o val cruzado, e já entrávamos nós num arvoredo por caminho nenhum atravessado. Não verde, mas escuro o seu folhedo, não lisos, mas nodosos e revessos, sem fruto os ramos e de espinhos tredo o tronco, quais os acúlios espessos aos animais que aos tratos campezinhos de cécina e corneto são avessos. Aqui fazem as vis-árpias seus ninhos, que expulsaram de Estrófade os troianos, com o cruel anúncio de tempos daninhos. Têm asas amplas e rostos humanos, garras nos pés e emplumados os ventres, lançam dos cimos lamentos arcanos. E o meu bom mestre a mim, antes que entres, saibas que estamos no giro segundo.
Começou a dizer, e que, entre mentes da estada tua neste areal imundo, coisas verás que em meu relato, isento e certo, falsas soariam ao mundo. Ouvindo agora vozes de lamento, sem avistar ninguém que as exalasse, estaquei em profundo turbamento. Penso que ele pensou que eu pensasse, que vindas dentre as plantas singulares, fossem de gente que lá se ocultasse. Logo ele disse, se acaso arrancares algum galinho duma destas plantas, mudarás o que agora imaginares. Levei a mão à primeira das tantas, e um raminho arranquei de um espinheiro. Gritou seu cepo, por que me quebrantas? Após de sangue se cobrir inteiro, disse ainda, o que faz que me atormentes? Não tens de pena o espírito primeiro? Homens fomos, e paus só remanentes, deveria ter tua mão mais cortesia, nem que fôssemos almas de serpentes. Como acha verde, quando se alumia por uma ponta ao fogo e a outra geme, pelo ar que dela escapa e assobia, esse galho truncado junto espreme palavra e sangue, e ao deixá-lo tombar, parado me quedei, como quem teme. Se ele houvesse podido adivinhar, disse o meu sábio, ó espírito ofendido, por meu verso, o que após veio a observar, contra ti não teria sua mão erguido, mas o incrível da coisa é que me fez a esse ato induzir, que me é sofrido. Dize quem foste, que de escusa ao invés, ele fará que tua fama prossiga no mundo, onde ele para voltar tem vez. E o tronco. A fala tua tão soa amiga, que eu não posso calar. Me desagraves, pois, se demais a conversar me instiga. Sou quem do coração ambas as chaves teve de Frederico, usando impulsos, ao abrir e fechá-las, tão suaves, que todos fiz do íntimo seus expulsos. Probidade exerci, no honroso ofício, tal que me fez perder o sono e os pulsos. A meretriz que nunca do alto auspício de César desviou o olhar poluto, a comum perdição das cortes vício, contra mim inflamou todo o reduto, que inflamado tanto inflamou Augusto, que Ledo Fausto tornou triste luto. O meu desdém, lhe desprezando o custo, julgou com a morte ser de injúria isento, e contra mim, justo, me fez injusto. Juro pelas raízes que o sustento, são do meu tronco, que ao honrado meu senhor, sempre com honra fui atento. E vós, voltando ao mundo, o vil label riscai do meu renome, que ainda jaz do golpe que da inveja recebeu. Esperou um pouco e... Já calou-se assaz, disse o poeta. Não percas tua vez, mas fala-lhe e pergunta o que te apraz. Pergunta tu, respondi, outra vez, sobre o que creias que a mim satisfaça, que eu não o posso, de dó, não de esquivez. E ele voltou. O que pedes-lhe que faça, assim como ele livremente o acata, também te apraza, ó espírito em desgraça, dizer-nos como a vossa alma se ata nesses nós, e se acaso, após unida, deles também alguma se resgata. Soprou bem forte o tronco para em seguida converter-se esse vento nesta voz. Brevemente eis tua dúvida atendida. Ao apartar-se alguma alma feroz do corpo extinto por sua própria mão, Minós a manda para a sétima foz. Na selva cai, sem predestinação de lugar, que a fortuna só acautela, e brota aí como gramíneo grão, e cresce, e árvore agreste se modela. Nutrindo-se as árpias de seus racemos, nos trazem dor, e para a dor, janela. Para nossos restos também voltaremos, porém vesti-los a nós se contesta, que injusto obter seria o que nós tolhemos. Pra cá os arrastaremos, e na mesta selva serão nossos corpos suspensos, cada um no pé de sua alma molesta. À sua frente ficáramos propensos a ouvir o que quisesse ainda falar, quando um ruído alertou nossos sensos, como o que o caçador ouve ao chegar dos cães com o javali ao acampamento, causando da floresta o ramalhar. E em fuga, vimos dois, nesse momento, sangrando, nus, num ímpeto tão forte que a selva rompiam todo o impedimento. O da frente, me acode, acode, morte! O outro, que de tardar sentia receio, Lano, dizia,
Não tanto deste a sorte com tuas pernas de topo no torneio, sem forças mais, ou a ponto de perdê-las, fez de si e de uma touça um só enleio. Para trás a selva estava de cadelas pretas repleta, ágeis e furentes, quais galgos escapando de suas trelas. No que lá se agachou, meteram os dentes, dilacerando, e porção a porção, arrebatando seus membros dolentes. Meu guia então tornou-me pela mão e levou-me ao arbusto que chorava pelas fraturas sangrentas em vão. Ó Giacomo de Sant'Andrea, clamava, que te valeu de mim fazer-te amparo? Que culpa eu tenho de tua vida prava? E o mestre, ao tronco já de ramos raro, quem foste tu, que por tantas feridas sopras com sangue esse sermão amaro? Respondeu ele. Ó almas que surgidas fostes para ver a vergonhosa ruína das frondes que de mim foram partidas, ao tronco as recolhei de triste sina. Fui da cidade que pelo Batista trocou o patrono antigo que a destina, por isso a arte sua que ainda a contrista, e se não fora pela sua feição, que sobre a ponte do Arno ainda é vista, os cidadãos que a reergueram então, sobre as cinzas que Átila por fim só deixou, teriam labutado em vão. A forca em minha casa eu fiz para mim. Notas. No verso de Cécina e Corneto são avessos, aldeias próximas da Marema, que era desabitada e selvagem. Nos versos aqui fazem as vis-árpias seus ninhos, que expulsaram de Estrófade os troianos com o cruel anúncio de tempos daninhos. As árpias, monstros mitológicos com corpo de ave e rosto de mulher, anunciaram desgraças aos companheiros de Enéas, chegados às ilhas Estrófade, fugindo de Troia vencida. No verso por meu verso o que após veio a observar. Na Eneida, Virgílio tinha contado o episódio de Polidoro, também transformado numa árvore. No verso sou quem do coração ambas as chaves teve de Frederico. Frederico II, imperador. No verso o outro que de tardar sentia receio, Lano, dizia, não tanto deste a sorte com tuas pernas de topo no torneio? Lano, Herculano Macone, após dilapidar toda a sua fortuna, procurou a morte na Batalha de Topo, em 1287, que alcançou, entretanto, não combatendo, mas tentando fugir. No verso ó Giacomo de Santo Andrea, clamava, que te valeu de mim fazer-te amparo? Giacomo de Santo Andrea, outro famoso perdulário, mesquinho e invejoso. No verso fui da cidade que pelo Batista trocou o patrono antigo que a destina, Florença, que trocou seu primeiro protetor, Marte, pelo patrono cristão, São João Batista. Nos tempos de Dante, ainda restava, na Ponte Velha, um fragmento da estátua de Marte. E no verso, a forca em minha casa eu fiz para mim, este suicida não disse o nome, e os comentadores não o identificaram.